Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos revisar as estruturas de controle, as estruturas que definem o fluxo de execução dos nossos códigos, certo? Então, vamos lá. Bem, a aplicação e a utilização é tão diversa, é tão importante, tão constante, que assim, a melhor maneira da gente revisar isso é indo diretamente para o código, certo? Então vamos lá ver o primeiro exemplo da estrutura básica das estruturas de controle, a estrutura if. Então deixa eu trocar de tela aqui para chegar na nossa ferramenta. Então aqui estamos com o Deb C++ e um exemplo bem simples, bem direto da aplicação e utilização da estrutura if. Aqui nós temos a declaração de três variáveis, valor A, valor B maior, e uma pequena interação com o usuário para definir o valor da variável valor A e o valor da variável valor B. Feito isso, a gente vai literalmente aplicar if else para ver qual é o maior valor. Note que aqui eu nem estou percebendo, nem estou verificando se uma variável é igual a outra. Eu estou considerando só uma sempre maior do que a outra. Então notem, perdão. Então, se ou if uma expressão for satisfeita, ou seja, se A for maior do que B, valor A maior recebe valor A. Então, a maior variável é a definida aqui inicialmente pelo usuário. Se não, maior recebe valor B. Bem direto, bem simples, ou seja, tem uma verificação sobre uma expressão. Se essa verificação, se essa expressão for verdadeira, eu executo esse trecho do código, uma parte do código. Se não, um outro trecho do código, uma outra parte do código é executada. Então, assim, esse aqui é um exemplo bem simples, bem direto da estrutura básica do if-else, da primeira estrutura, das primeiras estruturas de controle de fluxo na linguagem de programação C. Ela não é a única, tem outra também, mas ela é melhor aplicada para outra situação. Existe outra situação, né, nem outro conceito. Outra situação é que quando nós temos múltiplos testes para fazer, certo? Então, por exemplo, vou voltar aqui agora e trazer para vocês um outro exemplo. Então vamos lá, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Esse um pouquinho mais, vamos chamar assim, né? Um pouquinho mais elaborado, né? Na mesma linha, mas um pouquinho mais elaborado. Deixa eu trocar de tela. Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui agora? Praticamente o mesmo problema, né? Só que com a variável a mais. E, de novo, aqui, três interações com o usuário. Primeiro, segundo, terceiro valor. E aqui eu começo a ter uma série de estruturas de controles, uma dentro da outra. O que a gente começa a chamar de aninhamento, if aninhado, certo? Então, note, eu tenho um primeiro teste, se A for maior do que B, se isso for verdadeiro, eu vou entrar nesse trecho de código. Se não, eu não executo nada, certo? Eu coloquei dessa forma aqui para ficar claro que nesse caso aqui, eu nem chegaria a testar a variável C, certo? E aqui ainda ia aparecer aqui uma informação de maior, assim, o maior valor e a gente nem sabe se literalmente seria o maior valor. Coloquei isso aqui de propósito para nos levar a uma outra situação que a gente tem que fazer diversos testes, certo? Então, bora voltar para cá, trocar de tela mais uma vez e aqui vamos. Então, se A for maior do que B, eu entro nesse trecho de código aqui e aqui faz o outro teste, né? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Então, se B for maior do que C ou se B for igual ao valor C, aí eu tenho essa atribuição, maior recebe valor A. Se não, eu tenho outro teste, valor A maior do que valor C, e aí teria atribuição de maior recebe valor A, se não, valor C. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui? Eu só fiz colocar uma variável a mais e alguns testes a mais para vocês perceberem uma segunda situação. Em alguns problemas, eu vou ter que fazer diversos testes.
um teste atrás do outro, e isso fica evidente que o meu código começa a ficar maior, eu tenho que alinhar as estruturas de repetição, não, perdão, a estrutura de controle, certo? Eu vou trocar de tela aqui e colocar um outro exemplo para ficar mais evidente ainda quando eu tenho muitas estruturas de controle. Então deixa eu voltar aqui para a ferramenta, deixa eu pegar um outro código aqui, ó, esse aqui, ó. O problema mudou um pouco, mas vocês vão notar como o código vai ficar extenso. Então notem aqui, eu quero que o usuário digite um número de 1 a 7 e a depender do número, certo? Cada número para cada um dos dias da semana, eu vou dizer se é domingo, segunda, terça e por aí vai. Então note, ó, se valor 1, então domingo, se não, se valor 2, segunda, se não, se valor 3. Note como eu tenho assim, o meu código começa a ficar grande, eu começo a colocar um if dentro do else, eu começo a literalmente aninhar o meu código. Assim, eu tenho muitas estruturas de controle uma dentro da outra. Esse exemplo é bem simples, bem direto, porém, nós temos situações de problemas grandes, que geralmente, como eu falei, aqueles problemas que a gente resolve no final do curso, um trabalho, uma pesquisa maior, ou até na nossa vida profissional mesmo, nós temos a necessidade de fazer diversos testes, por qualquer motivo que seja, qualquer problema que seja, e aí ó, vocês notam que o código começa a ficar maior. Para evitar este tipo de problema, e aí eu tenho um código muito grande, muito extenso, eu utilizo uma outra estrutura de controle, eu vou voltar agora aqui para mostrar a vocês. Então, como eu estava dizendo aqui, eu tenho uma série de ifs e elses alinhados para fazer os diversos testes, certo? Para definir qual é o dia da semana. Uma outra possibilidade que eu tenho é utilizar a estrutura switch da linguagem C. Então note aqui é o mesmo problema, só que para cada valor, né, então de 1 a 7 aqui, caso o valor seja 1, certo? Eu vou executar este trecho de código aqui. Se for 2, este outro trecho. Tudo isso dentro de um switch. A gente costuma chamar de switch case. Então tem a interação com o usuário vai formar um valor de 1 a 7, então se o valor for 1, domingo, se o valor for 2, segunda. Qual é o ganho que nós temos aqui? Assim, a leitura e a manutenção do código fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Você ganha em tempo, você ganha tempo de escrever o código, tempo para você entender o código. Mais uma vez, eu estou trabalhando aqui com conceitos bem simples, programas simples, porém, quando a gente está em trabalhos maiores e até na nossa vida profissional, nós encontraremos problemas muito mais complicados e assim, você tem um código mais enxuto, com o que muitos autores chamam de readability ou writability simplificado, você tem a maior possibilidade e capacidade de ler o código assim, ler e entender o código com facilidade e também em contrapartida do seu writability, né, você escreve o código para que o outro possa entender com facilidade. Nós temos uma situação ideal no mundo, vamos chamar assim, no nosso mundo do trabalho, certo? No mundo do trabalho e renda, que é onde a gente vai atuar, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa pequena revisão sobre as estruturas de controle que nós utilizamos quando estamos trabalhando com a linguagem C, certo? Até a próxima, até mais.